Parte 4. Special Chemistry. Questões do lápis. 1. Um paciente com insuficiência renal é avaliado por exames de sangue. O que você esperaria encontrar nos níveis séricos de cálcio e fósforo nesse paciente? A. Níveis aumentados de cálcio e fósforo. B. Níveis diminuídos de cálcio e fósforo. C. Cálcio aumentado, mas fósforo diminuído. D. Cálcio diminuído, mas fósforo aumentado. Resposta correta: D. Cálcio diminuído e fósforo aumentado. Raciocínio. Na insuficiência renal, os rins não conseguem excretar adequadamente fósforo, levando à hiperfosfatemia. O fósforo elevado se liga ao cálcio, reduzindo o cálcio sérico. Além disso, a conversão renal de vitamina D em sua forma ativa, calcitriol, é reduzida, diminuindo ainda mais a absorção intestinal de cálcio. 2. Aproximadamente quantas doses são necessárias para atingir um estado de equilíbrio, steady state, permitindo que os níveis de pico, pique e vale, trough, sejam avaliados? A. 1 a 2. B. 3 a 4. C. 5 a 7. D. Mais de 10. Resposta correta: B. 3 a 4. Raciocínio. O estado de equilíbrio é alcançado após cerca de 3 a 5 meias-vidas do fármaco. Em esquemas de dose repetida, isso geralmente corresponde a 3 a 4 doses, momento em que as concentrações de pico e vale tornam-se consistentes e clinicamente interpretáveis. 3. Qual é o mecanismo de ação do metotrexato? A. Inibe a função do ribossomo. B. Inibe a síntese de RNA. C. Inibe a síntese de proteínas. D. Inibe a síntese de DNA. Resposta correta: D. Inibe a síntese de DNA. Raciocínio. O metotrexato é um antagonista do ácido fólico que inibe a enzima de hidrofolato redutase, DHFR. Essa inibição reduz a formação de tetrahidrofolato, essencial para a síntese de purinas e timidilato, comprometendo diretamente a síntese de DNA, especialmente em células de rápida divisão. 4. Ao coletar uma amostra de urina para testes de drogas no ambiente de trabalho, qual das situações abaixo pode indicar que a amostra foi adulterada ou sofreu interferência? A. A temperatura da amostra é de 34 graus Celsius. B. O resultado da gravidade específica é 1,001. C. A cor da amostra é âmbar. D. O resultado da gravidade específica é 1,020. Resposta correta: B. O resultado da gravidade específica é 1,001. Raciocínio. Uma gravidade específica inferior a 1,003 indica possível diluição da urina com água, sugerindo adulteração. Em testes de drogas ocupacionais, a gravidade específica normal da urina varia aproximadamente de 1,003 a 1,025. A temperatura de 34 graus Celsius está dentro do intervalo aceitável para uma amostra recém-coletada, 32 a 38 graus Celsius. A cor âmbar pode ser normal, e uma gravidade específica de 1,020 está claramente dentro da faixa normal. 5. Quais são os 3 principais efeitos da vitamina D ativa no organismo? A. Absorver cálcio nos intestinos, a partir do osso e nos rins. B. Absorver cálcio e fósforo nos intestinos, a partir do osso e nos rins. C. Excretar cálcio e fósforo no trato gastrointestinal, pelos rins e pela mineralização óssea. D. Excretar cálcio no trato gastrointestinal, pelos rins e pela mineralização óssea. Resposta correta: B. Absorver cálcio e fósforo nos intestinos, a partir do osso e nos rins. Raciocínio. A vitamina D ativa, calcitriol, aumenta os níveis de cálcio e fósforo no organismo por 3 mecanismos principais. Aumento da absorção intestinal de cálcio e fósforo. Reabsorção óssea, liberação de cálcio e fósforo do osso. Aumento da reabsorção renal desses minerais. Esses efeitos ocorrem especialmente em resposta a baixos níveis de cálcio e aumento do PTH. 6. Os níveis de albumina podem ser um bom indicador de deficiência crônica de proteínas. Qual dos termos abaixo descreve ingestão inadequada de proteínas e calorias? A. Kwashiorkor. B. Marasmo. C. Albuminemia. D. Hipoproteinemia. Resposta correta: B. Marasmo. Raciocínio. O marasmo resulta de deficiência global de energia, ou seja, ingestão inadequada tanto de calorias quanto de proteínas,
levando à perda severa de peso e massa muscular. O kwashiorkor está associado principalmente à deficiência de proteína com ingestão calórica relativamente preservada, enquanto albuminemia e hipoproteinemia descrevem achados laboratoriais, não um quadro nutricional específico. 7. Como o ácido valproico, de pacote, é administrado? A. Injeção intramuscular, IM. B. Sublingual. C. Preparação oral. D. Intravenosa. Resposta correta. C. Preparação oral. Raciocínio. O ácido valproico é rapidamente e completamente absorvido pelo trato gastrointestinal, tornando a via oral a forma eficaz e preferida de administração terapêutica. As outras vias, injeção intramuscular, sublingual ou intravenosa, não são usadas rotineiramente para esse fármaco no contexto clínico padrão. 8. A calcitonina sérica está tipicamente elevada em qual das condições abaixo? A. Carcinoma medular da tireoide. B. Hipertireoidismo. C. Glioblastoma. D. Adenoma adrenal. Resposta correta. A. Carcinoma medular da tireoide. Raciocínio. A calcitonina é produzida pelas células C, parafoliculares, da tireoide e tem a função de reduzir o cálcio sérico, inibindo a reabsorção óssea. Ela está caracteristicamente elevada no carcinoma medular da tireoide, sendo um importante marcador tumoral dessa neoplasia, que pode estar associada à síndrome MEN2. Não está associada a hipertireoidismo, glioblastoma ou adenoma adrenal. 9. Qual é a meia-vida dos antibióticos aminoglicosídeos no sangue? A. 1 a 2 horas. B. 2 a 3 horas. C. 3 a 4 horas. D. 4 a 5 horas. Resposta correta. B. 2 a 3 horas. Raciocínio. Os aminoglicosídeos, exemplo, gentamicina, apresentam meia-vida curta, em torno de 2 a 3 horas em pacientes com função renal normal. Eles são eliminados principalmente pelos rins, razão pela qual a meia-vida aumenta significativamente em insuficiência renal, tornando essencial o monitoramento terapêutico. 10. Pacientes com doença de Cushing tipicamente apresentam: A. Diminuição da concentração plasmática de 17-hidroxiesteroides. B. Diminuição da excreção urinária de 17-hidroxiesteroides. C. Superprodução de cortisol sérico. D. Diminuição da taxa de secreção de cortisol. Resposta correta. C. Superprodução de cortisol sérico. Raciocínio. A doença de Cushing é causada, na maioria das vezes, por um adenoma hipofisário produtor de ACTH, que estimula excessivamente as glândulas adrenais a produzirem cortisol. Como consequência, há elevação persistente do cortisol sérico. As outras alternativas indicam diminuição de metabólitos ou da secreção hormonal, o que é incompatível com o quadro de hipercortisolismo característico da doença de Cushing. 11. Todos os fármacos abaixo são considerados antibióticos aminoglicosídeos, exceto: A. Gentamicina. B. Tobramicina. C. Vancomicina. D. Kanamicina. Resposta correta. C. Vancomicina. Raciocínio. A vancomicina é um antibiótico glicopeptídeo, não um aminoglicosídeo. Ela atua inibindo a síntese da parede celular bacteriana. Já a gentamicina, tobramicina e kanamicina são aminoglicosídeos, que inibem a síntese proteica ao se ligarem à subunidade 30S do RNA ribossomal, além de serem potencialmente nefrotóxicos e ototóxicos. 12. O aumento de qual dos hormônios abaixo inibe a secreção hipofisária do hormônio adrenocorticotrófico, ACTH? A. Aldosterona. B. Cortisol. C. Testosterona. D. Progesterona. Resposta correta. B. Cortisol. Raciocínio. O cortisol participa do mecanismo de feedback negativo do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Níveis elevados de cortisol inibem a liberação de ACTH pela hipófise anterior e também reduzem a liberação de CRH pelo hipotálamo. Aldosterona, testosterona e progesterona não exercem feedback direto sobre a secreção de ACTH. 13. A vitamina D é formada na pele e hidroxilada em 2 locais antes de se tornar sua forma ativa, 1,25 de hidroxivitamina D. Onde ocorre a segunda hidroxilação? A. Fígado. B. Rins. C. Pele. D. Intestinos.
Resposta correta. B. Rins. Raciocínio. A vitamina D sofre duas hidroxilações sequenciais. A primeira ocorre no fígado, formando 25-hidroxivitamina D, calcidiol. A segunda, que gera a forma biologicamente ativa 1,25 de hidroxivitamina D, calcitriol, ocorre nos rins, sob regulação do PTH, cálcio e fósforo. 14. O albuterol é um broncodilatador de ação rápida usado de forma aguda durante crises de asma. Todas as razões abaixo explicam por que o monitoramento terapêutico de fármacos, TDM, para o albuterol não é disponível ou comum, exceto a. Não é um fármaco de uso crônico, portanto a toxicidade é menos provável. B. A meia-vida é curta e o fármaco é rapidamente eliminado. C. Possui uma ampla janela terapêutica. D. Possui uma janela terapêutica estreita. Resposta correta. D. Possui uma janela terapêutica estreita. Raciocínio. O TDM geralmente é indicado para fármacos com janela terapêutica estreita, alto risco de toxicidade e uso crônico. O albuterol apresenta janela terapêutica ampla, meia-vida curta e uso agudo, o que dispensa o TDM. Portanto, a afirmação de que ele possui janela terapêutica estreita é a única incorreta, sendo o exceto pedido na questão. 15. Um paciente com obesidade truncal, hipertensão, faces ruborizada, estriada e alterações de humor apresenta múltiplos valores elevados de glicose. Uma amostra de ACTH em jejum também está elevada. O médico solicita um teste de supressão com dexametasona, que mostra nível elevado de cortisol, sem supressão. Qual é a causa mais provável para os valores laboratoriais e sintomas do paciente? A. Doença de Addison. B. Síndrome de Cushing. C. Doença de Cushing. D. Diabetes. Resposta correta. B. Síndrome de Cushing. Raciocínio. O quadro clínico é de hipercortisolismo, obesidade truncal, hiperglicemia, hipertensão, alterações de humor. No teste de supressão com dexametasona, a ausência de supressão do cortisol indica a produção independente da hipófise, típica da síndrome de Cushing, exemplo, produção ectópica de ACTH. Na doença de Cushing, adenoma hipofisário produtor de ACTH, o cortisol tende a suprimir com dexametasona. A doença de Addison cursa com baixo cortisol, e diabetes não explica ACTH e cortisol elevados. 16. As técnicas de imunoensaio enzimático multiplicado, EMIT, diferem de todos os outros tipos de imunoensaios enzimáticos pelo fato de que a lisozima é a única enzima usada para marcar a molécula ptena. B. Não é necessária separação entre antígeno ligado e antígeno livre. C. A inibição do marcador enzimático é realizada com polietileno-glicol. D. A adsorção do anticorpo em tubos de poliestireno impede a competição entre antígenos livres e marcados. Resposta correta. B. Não é necessária separação entre antígeno ligado e antígeno livre. Raciocínio. O EMIT é um imunoensaio homogêneo, no qual a atividade da enzima marcada é medida diretamente na mistura de reação, sem necessidade de etapa de separação. A quantidade de antígeno marcado livre, enzimaticamente ativo, é proporcional à concentração do analito na amostra. Isso diferencia o EMIT dos imunoensaios heterogêneos, que exigem separação entre frações ligadas e livres. 17. Qual das alternativas a seguir é verdadeira sobre o rastreamento de genótipo, genotipo screen, na farmacogenômica? A. O rastreamento de genótipo fornece uma visão geral melhor do metabolismo de fármacos do que a medição do metabolismo com fármaco-sonda. B. A genotipagem não leva em conta interações medicamentosas que podem afetar o metabolismo. C. A genotipagem geralmente envolve a medição de apenas um sítio de mutação ou polimorfismo. D. A genotipagem não tem impacto conhecido sobre o metabolismo de fármacos. Resposta correta. B. A genotipagem não leva em conta interações medicamentosas que podem afetar o metabolismo. Raciocínio. A genotipagem avalia polimorfismos genéticos, exemplo, CYP450, e fornece informação estável e definitiva sobre a capacidade metabólica potencial do paciente. No entanto, ela não considera fatores ambientais ou clínicos, como interações medicamentosas, dieta ou estado de saúde, que podem modificar o metabolismo real do fármaco. Já os fármacos-sonda, probe drugs, refletem essas variáveis, embora sejam mais complexos de usar.
18. Qual marcador é mais útil para a detecção da doença trofoblástica gestacional? A. CIA, antígeno carcinoembrionário. B. AFP, alfa-fetoproteína. C. HCG, gonadotrofina coriônica humana. D. K125, antígeno do câncer 125. Resposta correta: C. HCG, gonadotrofina coriônica humana. Raciocínio. A doença trofoblástica gestacional, exemplo, mola idatiforme, coriocarcinoma, origina-se do tecido trofoblástico, que produz grandes quantidades de HCG. Por isso, os níveis de HCG estão marcadamente elevados e são usados tanto para diagnóstico quanto para monitoramento da doença. A AFP está associada a defeitos do tubo neural e carcinoma hepatocelular. CIA e K125 são marcadores de outros tipos de neoplasias e não são específicos para a doença trofoblástica. 19. Qual exame é realizado para diagnosticar insuficiência cardíaca congestiva, ICC-CHF? A. Homocisteína. B. HSCRP e albumina modificada por isquemia. C. Peptídeo natriurético tipo B, BNP. D. CTNT. Resposta correta: C. Peptídeo natriurético tipo B, BNP. Raciocínio. O BNP é liberado pelos ventrículos cardíacos em resposta ao estiramento da parede ventricular, característico da insuficiência cardíaca congestiva. Seus níveis aumentam proporcionalmente à gravidade da ICC, sendo amplamente utilizado para diagnóstico, estratificação de gravidade e monitoramento. Troponinas, CHNI e CTNT, são marcadores de lesão miocárdica aguda, não específicos para insuficiência cardíaca. Homocisteína e HSCRP estão relacionadas a risco cardiovascular e inflamação, não ao diagnóstico direto de CHF. 20. Qual dos fármacos imunossupressores abaixo foi associado à formação de trombos em pacientes com níveis tóxicos? A. Tacrolimus. B. Ciclosporina. C. Sirolimus. D. Ácido micofenólico. Resposta correta: A. Tacrolimus. Raciocínio. O tacrolimus é um imunossupressor potente que, em concentrações acima da faixa terapêutica, foi associado à formação de trombos. Já a ciclosporina, sirolimus e ácido micofenólico podem causar trombocitopenia, mas não estão classicamente associados à formação de trombos em níveis tóxicos. 21. Qual é a meia-vida dos fármacos imunossupressores ciclosporina e tacrolimus? A. 2 a 4 horas. B. 4 a 6 horas. C. 8 a 10 horas. D. 10 a 12 horas. Resposta correta: D. 10 a 12 horas. Raciocínio. Tanto a ciclosporina quanto o tacrolimus apresentam meia-vida relativamente longa, em torno de 10 a 12 horas, o que justifica a necessidade de monitoramento terapêutico, TDM, para evitar toxicidade e garantir níveis eficazes, especialmente em pacientes transplantados. 22. Todas as afirmações a seguir são verdadeiras em relação ao sistema hepático e ao metabolismo de fármacos, exceto: A. Alterações no estado hepático afetam a concentração de fármacos circulantes eliminados. B. Estados de doença hepática caracterizados por perda de tecido funcional podem resultar em taxas mais lentas de depuração. C. Estados de doença hepática caracterizados por perda de tecido funcional podem resultar em uma meia-vida mais longa do fármaco. D. O metabolismo do acetaminofeno pelo sistema MFO é alterado pelo álcool, tornando-o menos tóxico. Resposta correta: D. O metabolismo do acetaminofeno pelo sistema MFO é alterado pelo álcool, tornando-o menos tóxico. Raciocínio. Essa afirmação é falsa. O álcool induz o sistema MFO, CYP450, especialmente CYP2E1, aumentando a formação do metabólito tóxico do acetaminofeno, NAPQ. Isso torna o acetaminofeno mais tóxico, e não menos, especialmente em usuários crônicos de álcool. As demais alternativas estão corretas. A perda de tecido hepático funcional reduz a depuração, aumenta a meia-vida dos fármacos e altera suas concentrações circulantes. 23. A síndrome de Zollinger-Ellison é caracterizada por uma elevação grande, geralmente 20 vezes, de qual das substâncias abaixo? A. Colecistocinina. B. Pepsina. C. Glucagon. D. Gastrina. Resposta correta: D. Gastrina.
Raciocínio. A síndrome de Zollinger-Ellison é causada por um gastrinoma, um tumor secretor de gastrina, geralmente localizado no pâncreas ou duodeno. O excesso de gastrina leva à hipersecreção de ácido gástrico, resultando em úlceras pépticas graves e recorrentes. Colecistocinina, pepsina e glucagon não apresentam elevação marcante nesse quadro clínico. 24. A vitamina D é controlada por qual hormônio em um mecanismo de feedback negativo? A. Calcitonina. B. Cálcio. C. PTH, hormônio paratireoideio. D. TSH. Resposta correta. C. PTH, hormônio paratireoideio. Raciocínio. O PTH regula a ativação da vitamina D nos rins, estimulando a conversão de 25-hidroxivitamina D em 1,25 de hidroxivitamina D, calcitriol. Quando os níveis de cálcio sérico aumentam, em parte devido à ação da vitamina D, ocorre feedback negativo, reduzindo a secreção de PTH. Assim, o PTH é o principal hormônio controlador da vitamina D nesse sistema. TSH está relacionado à tireoide, calcitonina tem papel secundário no cálcio, e cálcio não é um hormônio. 25. A anemia perniciosa refere-se à deficiência de cobalamina, vitamina B12, que resulta da falta de qual dos seguintes? A. Vitamina B12. B. Fator intrínseco. C. Folato. D. Vitamina C. Resposta correta. B. Fator intrínseco. Raciocínio. A anemia perniciosa não ocorre por falta de ingestão de vitamina B12, mas sim pela ausência do fator intrínseco, uma glicoproteína produzida pelas células parietais do estômago. O fator intrínseco é essencial para a absorção da vitamina B12 no ilho. Sem ele, a vitamina B12 não é absorvida adequadamente, levando à deficiência de cobalamina e ao desenvolvimento de anemia perniciosa. 26. O hormônio folículo estimulante, FSH, é produzido por qual estrutura? A. Córtex adrenal. B. Medula adrenal. C. Hipófise, pituitária. D. Tireoide. Resposta correta. C. Hipófise, pituitária. Raciocínio. O FSH é um hormônio gonadotrófico produzido pela hipófise anterior, adenohipófise. Ele atua na estimulação dos folículos ovarianos nas mulheres e na espermatogênese nos homens. O córtex e a medula adrenal produzem esteroides e catecolaminas, respectivamente, e a tireoide produz T3 e T4, não FSH. 27. Os antidepressivos tricíclicos, TCAs, são usados para tratar insônia, depressão, apatia extrema e perda de libido. Todos os fármacos abaixo são TCAs, exceto A. Imipramina. B. Doxepina. C. Clozapina. D. Amitriptilina. Resposta correta. C. Clozapina. Raciocínio. A clozapina não é um antidepressivo tricíclico. Trata-se de um antipsicótico atípico, utilizado principalmente no tratamento da esquizofrenia refratária. Já a imipramina, doxepina e amitriptilina são antidepressivos tricíclicos clássicos, que atuam principalmente pela inibição da recaptação de norepinefrina e serotonina, além de apresentarem efeitos anticolinérgicos e sedativos. 28. O método de teste mais comum para a determinação da vitamina E é A. Radioimunoensaio por ligação a proteínas, RIA. B. Cromatografia líquida de alta eficiência, HPLC. C. 2,4-dinitrofenilidrazina. D. Não é dosada. O tempo de protrombina é usado como indicador funcional do status da vitamina D. Resposta correta. B. Cromatografia líquida de alta eficiência, HPLC. Raciocínio. A vitamina E, tocoferol, é uma vitamina lipossolúvel, e sua dosagem mais precisa e amplamente utilizada em laboratório clínico é feita por HPLC, que permite separação específica e quantificação confiável. RIA não é método padrão para vitamina E. 2,4-DNPH é usado para compostos carbonílicos, exemplo, vitamina C, e o tempo de protrombina é um indicador funcional de vitamina K, não vitamina D nem vitamina E. 29. Qual é a meia-vida da digoxina no plasma? A. 8 horas. B. 18 horas. C. 28 horas. D. 38 horas. Resposta correta. D. 38 horas. Raciocínio. A digoxina possui uma meia-vida prolongada, 38 horas,
porque é extensamente sequestrada no tecido muscular e liberada lentamente de volta à circulação. Essa característica farmacocinética justifica a necessidade de monitoramento terapêutico, TDM, especialmente em pacientes com insuficiência renal, nos quais a meia-vida pode ser ainda maior. 30. A dosagem de 17 cetosteroides, 17 ks, na urina é realizada para avaliar primariamente quais órgãos? A. Testículos. B. Córtex adrenal. C. Testículos e córtex adrenal. D. Hipófise anterior. Resposta correta. C. Testículos e córtex adrenal. Raciocínio. Os 17 cetosteroides, 17 ks, são metabólitos urinários derivados do metabolismo dos andrógenos, que têm origem principalmente no córtex adrenal e nos testículos. Portanto, a excreção urinária de 17 ks reflete a produção androgênica combinada dessas duas glândulas. A hipófise anterior não produz esteroides, apenas hormônios tróficos reguladores, e por isso não é avaliada por esse teste. 31. A produção de 17 cetosteroides neutros é uma medida de qual dos seguintes? A. Produção de colesterol. B. Produção de andrógenos. C. Produção de estrogênios. D. Hormônio do crescimento. Resposta correta. B. Produção de andrógenos. Raciocínio. Os 17 cetosteroides neutros são metabólitos urinários derivados principalmente do metabolismo dos andrógenos, produzidos pelo córtex adrenal e pelos testículos. Eles não refletem diretamente a produção de estrogênios, colesterol ou hormônio do crescimento. Por isso, sua dosagem é utilizada como um índice indireto da produção androgênica total. 32. Os níveis de estriol em conjunto com HCG, inibina A, INA, e alfa-fetoproteína, AFP, podem ser obtidos durante a gravidez para avaliar o quê? A. O risco de síndrome de Down. B. Função fetomaterna. C. Gestação múltipla. D. Diabetes mellitus materna. Resposta correta. A. O risco de síndrome de Down. Raciocínio. A combinação de estriol não conjugado, o E3, HCG, inibina A e AFP corresponde ao teste quádruplo, QuadScreen, utilizado no segundo trimestre da gestação para avaliar o risco de aneuploidias fetais, especialmente a síndrome de Down, trissomia 21. Alterações características nesses marcadores permitem estimar o risco, embora não sejam diagnósticos, servindo como teste de rastreamento pré-natal. 33. Qual das seguintes condições favorece a indicação de monitoramento terapêutico de fármacos, TDM, para um determinado medicamento? A. O fármaco possui baixo grau de ligação a proteínas. B. O fármaco é administrado cronicamente. C. O fármaco tem baixa toxicidade e poucos efeitos colaterais. D. As concentrações terapêuticas e tóxicas não são bem definidas. Resposta correta. B. O fármaco é administrado cronicamente. Raciocínio. O monitoramento terapêutico de fármacos, TDM, é particularmente indicado para medicamentos usados de forma crônica, nos quais é necessário manter as concentrações plasmáticas dentro de uma janela terapêutica bem definida ao longo do tempo. Fármacos com uso prolongado, potencial de acúmulo, variabilidade farmacocinética e risco de toxicidade se beneficiam do TDM. As outras alternativas descrevem situações que não justificam o uso do TDM ou até o tornam menos útil: baixa toxicidade, ausência de faixas bem definidas, baixa ligação proteica. 34. Qual ensaio, utilizando urina de 24 horas, é considerado o melhor teste único de triagem para feucromocitoma? A. Catecolaminas. B. Ácido vanilmandélico, VMA. C. Ácido homovanílico, HVA. D. Metanefrinas. Resposta correta. B. Ácido vanilmandélico, VMA. Raciocínio. O feucromocitoma é um tumor produtor de catecolaminas, epinefrina e norepinefrina. O ácido vanilmandélico, VMA, é o principal metabólito final dessas catecolaminas e é excretado na urina. A dosagem de VMA em urina de 24 horas é tradicionalmente considerada o melhor teste único de triagem, pois reflete a produção total de catecolaminas ao longo do dia, reduzindo variações episódicas. O HVA está relacionado ao metabolismo da dopamina, e as catecolaminas livres sofrem maior variabilidade. As metanefrinas também são úteis,
mas o VMA é classicamente cobrado como o melhor teste urinário único de rastreamento.